Boa tarde a todos. Eu queria primeiro perguntar se está todo mundo me vendo ou se é melhor eu ficar em pé. Todo mundo me vendo? Tá, então vai continuar sentada, qualquer coisa vocês me falam. Bom, a Tatiana já me apresentou, sou coordenadora de acervo do Instituto Burle Marx. Já estou no acervo, vai fazer um instituto há 5 anos. Então, esse foi um projeto que a gente começou a desenvolver no ano passado. Enfim, a gente vou falar um pouco da ideia do projeto e depois os meus colegas me complementam. Falar um pouco do Instituto, a Tati já apresentou um pouco, mas é isso, o Instituto é recente e ele está voltado para a preservação, né, principalmente do acervo paisagístico, que foi produzido pelo escritório Burle Marx, né, tanto pelo Roberto como todos os arquitetos, botânicos, topógrafos, uma gama muito variada de artistas que colaboraram com ele ao longo de 7 décadas para a realização de diversos projetos. O Instituto ele ainda não tem uma sede aberta ao público, mas em 2028 ele vai funcionar na Casa Cabanelas, que é um projeto emblemático tanto do Roberto Burle Marx como do Oscar Niemeyer, do Pedro do Rio. Então, a gente também está fazendo vários esforços para poder abrir essa sede da melhor forma possível, daqui a 3 anos, né, praticamente. Bom, o Instituto ele tem esse acervo amplo, né, são mais ou menos 150 mil itens. O grande volume de documentos são os documentos relacionados aos projetos de paisagismo. A gente estima mais ou menos 2.000 projetos, com 10.000 desenhos técnicos, mais 10.000 croquis. Tem um volume de 75.000 fotografias e cromos. E, além disso, o Instituto também salvaguarda uma parte relacionada às outras atividades do Roberto Burle Marx. Então, tanto enquanto artista, né, ele foi muito profícuo, né, enquanto um verdadeiro humanista. Então, também trabalhou no desenho de joias, tapeçarias, esculturas, pinturas. Nós temos uma pequena parte desse acervo também relacionada a essa produção mais, vamos dizer, mais estritamente artística, né, porque a produção dele paisagista também é bastante artística. E também alguns documentos relacionados à atividade dele no Conselho Nacional de Cultura, defesa do meio ambiente, enfim, é bastante variado o acervo. Mas hoje eu vou falar do projeto de digitalização, né, que foi esse PRONAC com o qual o Instituto foi contemplado. E para esse projeto foi feita uma seleção de 100 projetos de paisagismo. Então, dentro desse universo de 2.000 projetos, né, a gente ainda não tem tudo inventariado, catalogado. E dentro desses 100 projetos foram a prioridade, né, era tanto tratar e digitalizar para disponibilizar para o público, e os documentos cartográficos e tridimensionais. E aí os documentos cartográficos são o que a gente entende como desenho de arquitetura, então planta baixa, perspectiva, croquis, detalhes. E os tridimensionais a gente entende como as maquetes, e a gente também tem alguns planos gerais que são em guache, são pintados sobre compensado de madeira. A gente também enquadra eles dentro desse volume um pouco maior, né, do que os documentos em papel. E, além disso, 300 documentos iconográficos, que são fotografias relacionadas a esses projetos. Para a gente fazer essa seleção dos 100 projetos, a gente, enfim, já partiu de alguns critérios que a gente já utiliza na catalogação dos projetos, mas também deu ênfase para conseguir fazer essa seleção. Então, a gente tem primeiro uma definição do recorte temporal, que é 1994, que é a data de falecimento do Roberto Burle Marx. E aqui acho que é importante dizer que o escritório Burle Marx ele continua ativo, continua produzindo, né, ele existe, continua desenvolvendo projetos. Então, a gente fez esse recorte para a gente ter um limite de onde a gente conseguiria definir, senão a gente teria que ir até os dias de hoje, e é mais complicado, né, assim, dentro do arcabouço de documentos e acervo que a gente tem. E aí, dentro desses projetos, a gente procurou contemplar projetos que fossem representativos das décadas de 30, 40, 50 até
projetos que fossem icônicos, então o Parque do Flamengo, o projeto para o Ministério da Educação e Saúde, né, no centro do Rio, o projeto para a Pampulha, em Belo Horizonte, projetos públicos e privados, então além de parques e universidades, por exemplo, mas também algumas residências, então a residência Odete Monteiro, Marambaia, não, você tem que lembrar qual que é, Instituto Moreira Salles, que foi a residência dos Moreira Salles, hoje é o Centro Cultural. Projetos que foram executados e que não foram executados. A gente tem alguns projetos dentro do acervo que a gente sabe que não chegaram, foram desenvolvidos, né, as pranchas, mas não chegaram a ser executados por alguma razão. Então, são os projetos para São Paulo, por exemplo, para o